Oi, eu sou a Mari Ferreira e esse é o Conexões Reais, um espaço onde a gente conversa o que realmente importa, porque por trás de cada história existe uma alma em busca de sentido, porque toda alma carrega sua história. E hoje eu tenho a honra e o prazer de entrevistar Kelly Poema, uma ministra da Palavra de Deus, que hoje veio aqui para a gente conversar sobre a sabedoria da mulher, que ela tem muito conhecimento, ela vai trazer para nós cada conhecimento e nos ensinar como adquirir cada vez mais sabedoria no mundo de hoje, através da presença e da palavra de Deus. Então, Kelly Poema, seja bem-vinda no Conexões Reais. Obrigada. Boa noite, Mário. Estou muito feliz de estar aqui, feliz, né, de ver Deus se cumprir na sua vida os planos, né, que Ele já tem liberado há algum tempo, acompanhando você na sua caminhada. É louvável ver o que Jesus está fazendo na sua vida. Amém. Kelly, eu sempre começo uma pergunta para todos os convidados perguntando. Desculpa, eu sempre faço essa pergunta. Quem é Kelly Poema, além da ministra do Evangelho? Quem é? Bom, aquele poema, primeiramente, ela aprendeu a ser filha. Ela aprendeu o que é ser filha amada do Pai. Então, depois, ela é mãe, ela é esposa, ela é uma serva. Eu amo vir em comunidade, eu amo estar dentro de comunidade, né, da minha comunidade de fé. Ela é alguém alegre, espontânea, divertida, mas foi o processo para essa Kelly que nasceu. Não foi fácil, não. Amassou muito barra aí, né? É, muito. Muito Cada um barro. mulher. Kelly, eu quero começar. Hoje, nosso tema é sobre sabedoria da mulher. E eu gostaria de, antes de tudo, de começar essa entrevista, lendo um poema para você. Que você escute atentamente esse poema, para depois você nos falar o que esse poema transmite para você. Sabedoria da mulher. A mulher sábia não ergue muros, constrói pontes, não grita para ser ouvida, fala com mansidão e o céu responde. Ela conhece o tempo da semente, o tempo da colheita, porque o seu coração aprendeu com Deus que toda promessa floresce na estação certa. Sua força não está nos braços, mas na fé que carrega. Quando tudo parece ruir, ela dobra o joelho e o mundo sustenta. O que ela não guarda não é ouro, mas palavras que curam, olhares que confortam, silêncio que oram. A mulher sábia é o farol na escuridão, mas também é a lâmpada pequena. O que aquece um lar e guia os passos cansados. Ela sabe que o amor é mais forte do que o medo e que a paz vale mais do que a vitória imediata, porque aprendeu com o Senhor que a verdadeira coroa não é a prata, nem de louros, mas o servo e a fidelidade. Quando o mundo pergunta de onde vem tanta luz, ela sorri e responde: é que eu caminho com aquele que é a própria sabedoria. Nossa, que lindo! Eu li esse poema e você ouviu, o que esse poema transmitiu para você? Esse poema, ele transmitiu uma chave que o Senhor, ele nos dá. Ele tem prazer em dar sabedoria. A palavra fala que ele tem prazer, aquele que pede, ele quer dar sabedoria. E tem um versículo, um capítulo de Provérbios que fala, capítulo 7 de Provérbios, que fala que a sabedoria,
ela gritava nas ruas, ela saindo gritando, e a sabedoria fala também de Jesus Cristo, aquele que viria e que anunciaria a nossa salvação. Então, quando a gente pede sabedoria, a gente está pedindo o próprio Cristo, o próprio Jesus na nossa vida. E não tem como. Quando você pede ao Pai, o Filho, a sabedoria do Filho, né, o caminho que ele andou ali para cumprir aquilo que estava escrito a respeito dele, Deus tem prazer de dar. Então, realmente, essa mulher, guiada pelo Espírito Santo, que pede sabedoria, ela existe. Ela é capaz de nascer de novo. Amém. Kelly, hoje nós estamos vivendo um mundo em que tudo é rápido, em que tudo é em questão de segundos. Estamos vivendo uma era que a informação você consegue ela em questão de milésimos de tempo. Basta você simplesmente digitar, ou basta simplesmente falar com voz e acaba, você adquire uma coisa. Muitas mulheres, elas são guerreiras, trabalham e tudo mais. Porém, às vezes, nesse tempo que estamos vivendo, a gente confunde conhecimento, inteligência com a sabedoria. O que está faltando para nós, mulheres, realmente adquirir a verdadeira sabedoria? Aquela sabedoria, não digo sabedoria no senso que as pessoas podem estar confundindo, achando assim, eu vou ser sábia para me ganhar tanto dinheiro. Não, sabedoria para viver bem, sabedoria para poder administrar a vida conforme ela põe os obstáculos. Ô, Mari, a gente vai encontrar esse texto lá em Efésios, no capítulo 5. Nós precisamos buscar a santificação e a purificação por meio da palavra. A palavra é ela que traz luz para a nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Então, muitas das vezes, quando a gente entra em uma situação, porque a Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso. Aonde que eu vou conseguir encontrar resposta para um coração sábio? É quando eu me santifico na verdade da palavra. É quando a Bíblia fala que Jesus, ele nos lava. O que ele conquistou na cruz, ele nos lava e ele nos purifica por meio da palavra. Então, a gente precisa adentrar nesse lugar. Muitas das vezes, quando eu preciso silenciar as vozes de fora, é porque às vezes eu estou ouvindo tanta coisa, tanto barulho, tanta gente, tantas circunstâncias, e entrar dentro daquilo que a palavra está dizendo para mim, e eu vou conseguir captar aquela mensagem que Deus tem para mim naqueles dias. Então, assim, o Espírito Santo ele não vai deixar você pegar um caminho diferente daquilo que Deus tem para você. Se isso acontecer, provavelmente Deus quer nos ensinar algo. Por exemplo, Deus me deu uma palavra antes de eu vir para Faria desse ano, voltar para o Coronel. Mas dentro dessa palavra, Deus não me mostrou a minha clínica de estética. Ele falou, estou te levando com um propósito, você vai voltar. Só que o meu sonho era montar a minha clínica de estética e trabalhar na minha área. Ele não me impediu de realizar o meu sonho. Aqui eu evangelizava, só que eu não estava dentro daquilo que foi escrito. Então, a gente precisa andar dentro daquilo que foi escrito no livro de Deus. Todos os dias da minha vida foram escritos no livro de Deus. Jesus, ele veio para cumprir como Filho de Deus aquilo que estava escrito a respeito dele. Então, é esse lugar, é dentro da palavra que a gente vai conseguir encontrar direção. E às vezes a gente busca direção em um amigo, a gente busca direção em um dom, em palavras proféticas, e tudo que o Pai quer é se relacionar com a gente. Então, assim, a palavra, ela é lâmpada, ela é luz. Deus também coloca o nosso coração em uma balança. Então, Ele sabe muito bem qual é a intenção do nosso coração. E quando Ele escolhe um caminho diferente daquilo que a gente tinha idealizado ou planejado, não quer dizer que as coisas vão dar errado. A maneira que Ele escolhe de suprimir ali aquela vontade, aquele desejo que está escondido e que a gente ainda precisa ser trabalhado para chegar no nosso destino. Entendi. Kelly, você é uma ministra da palavra de Deus, você leva, né, a palavra através do discipulado.
A Bíblia traz vários exemplos de mulheres sábias, mulheres com atitudes simples, corajosas, histórias marcantes, histórias que influenciaram nas gerações dela, influenciam até hoje na nossa geração, e em nome de Jesus vai influenciar nas próximas gerações. O que essas mulheres elas tinham ali, naquele momento, de tanta sabedoria, coragem, delicadeza, né, ao mesmo tempo, porque elas não perderam a sua feminilidade, ao contrário, elas serão femininas, mas ao mesmo tempo com sabedoria, ao mesmo tempo com garra. Qual é a diferença da mulher da Bíblia lá, como Débora, Esther, Maria, para as mulheres de hoje, para nós hoje mulheres? Eu gosto muito de Ruth, né? Ruth, ela tem vários exemplos ali que a gente pode extrair da decisão dela de, através da uma, né? Através da uma ali com a sogra dela, Noemi, ela embarcar de Moabe e ela ir para um lugar, para uma língua, né? Que é para Belém, junto com a sogra dela, totalmente diferente da realidade que ela vivia em Moabe, culturas diferentes. Então, ela abraçou aquela situação de não abandonar a sogra por meio da honra. E ali, com toda humildade, ela colhia das espigas, ela colhia da sobra, daquele que caía no chão. Mas ela estava fazendo o seu trabalho direitinho. Então, muitas das vezes, a gente quer que as pessoas vejam aquilo que a gente está fazendo. Mas Deus está vendo você, Mariana, fazer o seu trabalho direitinho. É claro que aqui é uma plataforma de comunicação, de divulgação, é uma plataforma missional, né? Deus está te usando, mas tem muitas coisas que você faz que ninguém tem acesso. Tem muitas pessoas que você ajuda que ninguém consegue acompanhar aquilo ali, mas alguém, aquele todo-poderoso, está vendo você fazer o trabalho direitinho. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer. E pela falta de fé, de entender que Deus está vendo nós tomarmos a decisão certa. Esther, ela era órfã, né? Ela tinha tudo ali para ficar reclamando, para poder ficar se vitimizando. Ela não tinha só o pai, ela era órfã de mãe e de pai. Né? Mas ela recebeu o quê? Instrução do tio dela que tinha criado ela. E ali ela parou para ouvir alguém, um guerreiro, alguém mais experiente, que ia ajudar ela a chegar no destino dela. Ela não sabia que o destino dela era coroa, ela não sabia que ela seria a rainha, mas ela poderia ter falado, agora eu sou rainha, eu vou parar para te ouvir? Não, mas ela ouviu. Então, a humildade, aceitar os desafios, não é fácil para você, mas nunca foi fácil para ninguém. As outras pessoas também que prepararam o caminho para mim, para você, mulheres percussoras e bandeirantes, também passaram pelo mesmo desafio, precisaram de coragem, de força, de ousadia para enfrentar uma nova geografia, né? Para aceitar a missão, o plano de Deus, como Joana d'Arc, né? Ela falou, eu ouvi a voz, e essas vozes me trouxeram até aqui. Ela sabia que aquela decisão de ajudar naquela batalha, naquela guerra, era a voz de Deus e que ela ia conduzir um exército. Então, quando você tem convicção de propósito, quando você vai debaixo de obediência ao Senhor, não tem como dar errado. Desafio vai ter, mas não tem como dar errado. Desafio tem, né? A vida ela é cheia de desafios. É impossível você viver uma vida sem desafio, né? Você vai viver uma vida às vezes feliz, mas com os desafios. Mas Ô Mari, Deus também, eu usei a palavra desafio, mas tem uma palavra que eu gosto de usar mais, que é a faculdade de Deus. Né? Tem a faculdade onde Deus nos ensina, que é aquela escola do Espírito Santo, é verdade. onde a gente tem algo acontecendo que a gente ainda não tem a totalidade daquilo, mas ali Deus está nos ensinando. Cada processo difícil que você passa, que uma outra pessoa está passando, que às vezes ela não está entendendo, às vezes ela não se sente amada por causa das circunstâncias, por causa daquela realidade que ela está vivendo. Só que, na verdade, Deus ele está sempre querendo comunicar algo. Deus ele é o maior interessado em abençoar vidas, pessoas. Então, eu acredito que discernir aquilo que você falou lá no início, lá sobre o poema da mulher sábia, né? Você falou, essa mulher discernir
o dia que ela está vivendo, o momento que ela está vivendo, né? Deus tem se agradado daquele momento. Será que não é um chamado de Deus esses dias para ela discernir a estação? Porque é logo um chamado de Deus. As pessoas que te conhecem, que estão se conectando com você, as novas pessoas que viram a Mariana de 2 anos atrás, e essa é a Mariana agora, essas pessoas, elas precisam discernir a estação, né? Uma nova identidade de alguém que se sente amada, filha, perdoada, justificada. Então, algo está sinalizando, e Deus está usando você para falar com essas pessoas. Então, é hora de agarrar essa oportunidade. Há uma janela de oportunidade aberta através da vida da Mariana, através do seu testemunho, através do meu. Enfim, Deus está falando com você e basta você dar uma resposta. Você fala a verdade. E eu quero entrar nesse assunto, porque hoje, igual eu estava falando com você, estamos vivendo esse período que você está dizendo que a gente tem que estar ouvindo a voz de Deus. A gente tem que estar conectado com aquilo que o Espírito Santo está para falar com a gente. Só que muitas vezes a mulher, ela é muito emocional. Quando Deus criou a mulher, obviamente, ele criou com um detalhinho especial, porque a mulher tem uma inteligência, ela percebe, ela tem uma percepção um pouquinho melhor e tal do que do homem. A mulher, ela foi feita com um toque especial, é o que todo mundo fala, e realmente. Porém, às vezes, esse toque especial, às vezes, confunde as emoções da mulher. E muitas vezes as mulheres, elas acabam pegando o sofrimento e não escutando aquilo que Deus tem para ela, o propósito que tem, e acaba desviando esse olhar e focando em vários relacionamentos, amizade, ganância e subindo. Quando a gente ouve as histórias, eu vou falar da história da Rainha Esther. Quando a gente lê e escuta a história da Rainha Esther, ela de maneira nenhuma ela perdeu o foco nem o objetivo. Algum momento, obviamente que teve um período em que seu tio virou e falou para ela: você está aí por este motivo. Você foi escolhida para isso. Ela não desviou e não esqueceu de estender a mão para o seu povo. Ela lembrou que ela estava ali por aquele motivo e ela não falou: agora eu já estou aqui, não precisa. Não, ela foi dobrar o joelho e foi orar. Às vezes a gente chega num patamar ou chega no nosso objetivo e a gente esquece, porque a carência, a tristeza, ela entra dentro de nós. E aí o que acontece? A gente acaba pegando aquilo ali, que é o propósito que Deus colocou, e em vez de se consagrar, entrar no reino, na presença do rei, como a rainha fez, a gente acaba se entrando na presença, dizamos, de outras pessoas. E ali a gente vai entregando nosso propósito para outras pessoas. Nesse período que estamos assim vivendo, que muitas mulheres estão assim, como que essas mulheres da Bíblia agiriam? O que elas fariam no lugar da gente? Em vez de dar o propósito, como Esther, que tinha aquele propósito, ela entendeu, não deixou seu povo, foi jejuar, pediu ajuda para o povo, jejuou e se consagrou a Deus. E entrou na presença do rei. Às vezes nós não estamos entrando na presença do rei. Às vezes um problema familiar, que a mulher trabalha, sai, está cansada, está cheia de coisas. Às vezes, em vez dela jogar e dobrar o seu joelho e falar com Deus, ela vai entregar o problema dela para as redes sociais, ou ela vai entregar o problema dela para um amigo, ou ela vai entregar o problema dela para outras coisas, mas ela não vai entrar na presença do rei. E isso vai trazendo muitas feridas no coração da mulher. Como que se Esther estivesse aqui hoje, como ela agiria nesse tempo de hoje, nesse mundo que a gente não para, acelerado? Olha, hoje, a você chegar no propósito, me colocando no lugar de Esther, eu acredito que é a humildade. A Bíblia fala que a humildade, né, a humilhação, o galardão da humilhação é a honra. E muitas das vezes nós não queremos nos humilhar. A gente sempre, eu falo por mim mesma, né? Eu era mulher que eu tinha tanta razão, que eu não deixava nada entrar. Então eu estava tão cheio, o corpo estava tão cheio, que nada de bom entrava. Então, a primeira coisa para você chegar perto do rei, para você, né, para estender o cetro ali para você receber algo,
é do Senhor, é você se humilhar, é o quebrantamento, é você abrir mão do seu direito, sabe? Você pode virar para mim, se eu parar para ouvir algumas histórias, né, das suas ouvintes, dos seus ouvintes, e tem histórias tristes ali para contar. Mas eu Uhum. quero dizer para você que quando nós nos humilhamos, quando a gente desce, a Bíblia fala que o coração quebrado, espedaçado, Deus não desprezará. Então, muitas das vezes, a nossa dificuldade é essa, é eu chegar diante do rei, né, cheio de razão, ou reclamando, ou murmurando, ou falando demais, em vez de eu chegar quebrada, em vez de eu chegar, né, humildemente. Por exemplo, a mulher de fluxo de sangue, eram 12 anos que ela estava sofrendo ali com aquela hemorragia. Segundo a lei dada por Moisés, ela não poderia estar próximo de ninguém ali. Ela seria até mesmo morta, porque ela era considerada uma mulher impura. Então, ninguém podia pegar aquela mulher naquele lugar. Mas ela foi ali com coragem, com fé, que se ao menos ela tocasse na barrinha do manto, ela seria curada. Só que para essa mulher tocar naquela parte de baixo da ola, ela tinha que descer. Ela tinha que descer. E foi a parte mais baixa. A Bíblia fala o lugar onde ela tocou, foi a parte mais baixa do manto ali. E ali, isso significa o quê? Que eu e você, a gente precisa escolher esse caminho da humilhação, da humildade, muitas das vezes abrir mão do direito. Eu sei, talvez você está ouvindo essa live e você fala assim, não, eu tenho razão, o que fizeram comigo está errado, é o meu direito. É, E, eu na sei. verdade, eu concordo com você. Só que Deus, ele não se importa com isso, no sentido de, o seu direito. Eu quero saber o seu dever como filha. Você vai me agradar? Como que você quer me agradar? Então, como que você me agrada dessa forma? A gente volta de novo para a palavra. Então, para eu saber como eu vou agradar a Deus, para essa mulher saber como que ela vai agradar a Deus, ela vai na palavra. Então, ela se pergunta o que Jesus faria no meu lugar. Então, quem assistir essa live, quem assistir, né, essa entrevista, se pergunta o que Jesus faria no meu lugar nessa situação, porque aí você vai ter uma ideia de como obedecer a Deus, mas sempre escolhendo o caminho da humilhação. Quando eu quero ter direito, quando eu estou cheia de razão, então, na verdade, Deus não consegue trabalhar na minha vida, naquele barulho. Eu estou muito barulhenta. Então, Deus sempre age no nosso silêncio, e é muito difícil para a mulher ficar em silêncio. Então, Deus sabe que essa é uma atitude de humilhação. Para a mulher ficar em silêncio, o pior de tudo não é isso, é que a mulher ela quer que todos peguem a dor dela e que todos fiquem com raiva, e que todos também vá do favor dela. Eu falo por experiência própria, É, né? A nós gente fica buscamos, nós buscamos é, apoiadores. O Alan apoiadores. sempre fala isso, ele sempre traz essa orientação para mim. Todo ser humano, ele busca apoiadores para aquela causa. Então, se eu tenho um problema no meu relacionamento com a Mariana, a gente tem a buscar apoiadores daquilo que não deu certo entre nós, mas está totalmente antibíblico, fora da palavra, né? Relacionamentos maduros, eles são construídos com diálogo, tudo na nossa vida a gente precisa entrar nesse lugar. É claro que a Bíblia fala, você falou lá do poema da mulher sobre tempo e estações, e Eclesiastes fala que há tempo de chorar, né, e há tempo de sorrir, há tempo de plantar e há tempo de arrancar. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Então, há dois tipos de nascimento que a Bíblia fala. Então, tem um nascimento que a gente nasce, que a Mariana foi escolhida, né? Antes mesmo de chegar no ventre da mãe dela, a Mariana já tinha sido escolhida. Não só a Mariana, você que está ouvindo aqui, antes de você chegar no ventre da sua mãe, Deus, ele te escolheu e ele escreveu algo, uma história, ele planejou você para as boas obras. Mas essas boas obras a gente só vai conseguir realizar ela em Cristo. Então tem essa Mariana que nasce, essa pessoa que nasce, porque Deus quis trazer ela ao mundo. E tem também aquele nascimento que é o novo nascimento, que é quando eu e você a gente nasce do Espírito. E também tem aquele tempo de morrer, que é o tempo onde a gente renuncia, é o caminho da cruz. Muitas das vezes ele é muito solitário,
você não consegue levar, não, ele é solitário, e você não consegue levar coisas até o caminho da cruz. Então, tudo isso é um trabalhar de Deus na nossa vida. Então, você que está ouvindo, a única coisa que impede você de receber tudo aquilo que a Mariana está vivendo, ou que eu vivi, ou que outras pessoas que você conhece na internet estão vivendo, é você crer. Lá em João, eu separei um texto para a gente poder estar falando aqui, que é lá em João, capítulo 1, o Evangelho segundo João, no versículo 12, fala que, contudo, aos que o receberam, aos que creram, ou seja, que tiveram fé em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A única coisa que impede você de ser reconhecida como filho de Deus é a sua crença. É você crer ou você não crer. É pela fé. E por isso que a única forma de agradar a Deus também é pela fé. Então, Mas aceita essa paternidade de Deus, independente daquilo que você está vivendo, do que você viveu, sabe? Dê uma resposta. Não, eu sei, eu sinto dentro do meu coração que eu tenho algo que eu preciso cumprir. Então, pela fé, Deus torna você filha dele. E toda filha sabe como obedecer Mas um e para pai. quem se sente em culpa? Dentro e não consegue tirar aquela culpa que tá dentro. Às vezes a pessoa vive uma vida tão desregrada, uma vida tão assim, que ela fala: não, eu não mereço esse título de ser filha de Deus. Eu não mereço esse título porque eu tô com mágoa, eu tô com ódio, eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar aquilo que realmente necessita. E essa pessoa que tá aí morrendo por dentro, que não consegue se reconhecer filha de Deus, o que que ela tem que fazer para ela realmente seguir o caminho? Porque tem muitas pessoas que creem, que acreditam na palavra de Deus, mas elas não conseguem viver o propósito daquilo que Deus chamou. Por quê? Porque elas acreditam que elas não merecem, que elas não são merecedoras daquilo que Deus tem para elas, de ser chamada filha. É isso. Na verdade, existe o plano de salvação, né? O plano de salvação de Deus era salvar o mundo, é nos restituir de tudo aquilo que Adão perdeu no jardim. Quando você começa a estudar a Bíblia e entendê-la dentro de um contexto, você entende que Deus, a intenção dele sempre foi salvar o homem, sempre foi nos trazer para perto. O povo de Israel, eles conheciam Deus, eles adoravam com sacrifício, mas Jesus Cristo não. Na nova aliança, ele veio falar por meio do Filho. Então, nesse lugar, a gente precisa entender o plano de salvação. Ele enviou o Filho dele para nos salvar. Eu não vou nem falar de João 3,16, porque eu tenho certeza que quem está ouvindo essa live, ele vai lembrar de João 3,16, mesmo se ele estiver afastado dos caminhos do Senhor. Mas o João 3,17, ele fala muito com a gente. Eu deixei minha Bíblia aqui, porque eu sabia que eu ia folhear muito a Bíblia. E muitas das vezes as pessoas esquecem. Elas lembram de 16, mas esquecem do 17. Então vamos lá. O 16 é porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira ele amou o mundo, que enviou o seu filho único filho, né, unigênito para todo aquele que nele crê, ou seja, para todo aquele que nele tem fé, não pereça, mas tem a vida eterna. A vida eterna. Crer, tudo é pela fé. Pois Deus, 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Ei, Deus não está te condenando. Ele enviou o Filho dele ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio de Jesus Cristo. Então, Deus enviou a Mariana ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que a Mariana levasse a salvação de Deus como filha de Deus na vida de outras pessoas. E muitas das vezes a gente não tem essa clareza da palavra. Agora, quanto mais a verdade entrar na vida dessa pessoa, quanto mais ela parar para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas o grego original fala que é a palavra de Cristo. Então, a sua fé, ela vai vir, você vai entender que realmente você foi chamada com uma identidade de filha, quando você começar a ouvir a palavra de Cristo. Então, a gente precisa também entender isso. A nossa Bíblia, a tradução dela, muitas das vezes, omitiu ali aquela palavra do grego, no original do hebraico, mas hoje em dia, graças a Deus,
A igreja está conseguindo ter esse derramar de conhecimento nos últimos dias, veio para a nossa geração. Glória a Deus. E quem vai convencer essa pessoa também é o Espírito Santo de Deus. Não há nada que eu e você possa fazer a não ser levantar todos os dias de manhã e sair a semear como parábola do semeador e deixar como tempo certo, por mais que aquela semente esteja debaixo da terra e que ninguém esteja vendo aquilo que a Mariana está fazendo ou que essa pessoa que está vendo a live fazer, ela vai ter acesso a essa semente. Uma outra palavra também que você, a pergunta que você fez sobre a pessoa se sentir filha. Isaías 53, eu vou deixar esse capítulo aqui, mas eu não vou ler. É uma palavra profética, com uma palavra do profeta Isaías acerca do Messias, acerca do Salvador do mundo. Então, aqui fala que Jesus, ele veio para isso. Ele veio para quê? Para levar sobre si as nossas doenças. Qual doença? Às vezes, quem está ouvindo essa live, a doença dela não é algo visível, não é algo que eu e você consegue ver, mas ela tem uma doença na alma, a alma dela está ferida, está dilacerada, ela está machucada, ela está magoada de tantas coisas que dão errado na vida dela. Às vezes, a própria imagem dela está distorcida acerca de quem realmente ela é. Então, tudo isso aqui nós conquistamos em Cristo Jesus. Então, em Efésios 1:3 fala que bendito seja Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Eu sei que nós cantávamos esse hino, Mário, você também, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Só que na hora da gente tomar posse daquilo que a gente canta, a gente acaba se perdendo. Por quê? Porque a nossa fé, ela foi diluída. Mas eu quero dizer para você que todas as bênçãos que você precisa para você ter um corpo sadio, uma alma sadia e um espírito sadio, você vai conseguir entrar nesse lugar em Cristo, mas está nas regiões celestiais. Então, em um lugar que eu e você vai entrar no espírito, não na carne. Na carne a gente não consegue. Porque hoje a gente acaba vivendo, querendo ou não, uma vida oscilando, né? Hoje a gente está na presença, a gente está não. A mulher hoje em dia, ela vive, como eu sempre falo aqui, na correria dela e acaba que ela não consegue manter a sua fé. Só que a mulher, além de Salomão foi muito sábio porque ele pediu sabedoria, obviamente. Mas além de Salomão, para mim, obviamente, o mais sábio de todos foi Jesus Cristo. Não teve outro. Ele é o único que teve tanta sabedoria. E muitas vezes, em sua passagem, ele realmente deu uma importância muito grande para nós mulheres. A mulher, ela é, como se diz, a coluna, né? Ela é a coluna da casa, que sustenta a casa. Só que hoje, eu tô falando assim, seja solteira ou não, hoje a mulher ela não está mais vendo, não está conseguindo mais sustentar essa base da casa. Seja solteira, seja casada, seja separada, ela está cada vez mais esquecendo do propósito que ela está e está vivendo automático. Ela vive automaticamente. Ou na busca de virar uma excelente profissional, esquecendo da carreira, esquecendo da família, esquecendo de construir família. Eu falo por experiência própria, porque muitas vezes eu pensava, não, eu quero isso, eu tenho que alcançar aquilo, não importa aquela coisa. É estudar, é focar. Quando a gente estamos assim, vivendo desse jeito, a gente deixa o propósito de Deus de lado. Só que Jesus é bom. Ele é muito bom com a gente. Deus é maravilhoso. E ele acaba trazendo a gente de novo para o propósito dele de um jeito. A não ser que a gente vire e fala, não queremos, eu não quero, eu quero seguir minha vida, e ele vai te dar o livre-arbítrio para seguir. Só que muitas mulheres não estão conseguindo ver esse propósito. Está mais perdida do que tudo, igual o cego de tiroteio mesmo. Ou realmente desistiram do propósito. O que faz uma mulher que teve contato com a presença de Deus, que teve ali aquela presença dele, desistir do propósito dela para seguir os sonhos e os desejos dela? Ela desiste. O que faz uma mulher desistir de adquirir a sabedoria divina? Na verdade, a gente não tropeça, Mari, em coisas grandiosas, né? A gente tropeça em pequenas pedrinhas. Então, muitas das vezes a gente sem querer, a gente vai negociando
nós vamos negociando aquilo que Deus estabeleceu, Uhum. não como uma exigência, ele estabeleceu como um padrão para proteger a Mariana, para proteger a Kelly. Então, quando o Senhor fala para Josué, olha, medita no livro dessa lei de dia e de noite. Por quê? Porque os seus caminhos vão prosperar, porque vai ser saúde para a sua vida, né? Você vai ter sucesso você fazendo isso. Então, quando a gente sai desse lugar e a gente negocia uma ida em estar em comunidade de fé servindo para ir numa academia, ou a gente negocia muitas das vezes um passeio, eu vou no shopping, mas eu vou abrir mão daquilo que é o básico. Agora, a gente está falando também disso daqui, né, da leitura de uma vida de devoção, de devocional, porque na minha vida eu entrei nesse lugar de estar lendo, mas muitas das vezes, quando eu deixava de ler, eu até cheguei a testemunhar isso para você, eu me sentia vulnerável ali a todas as circunstâncias. Então, se a pessoa ela não conseguir identificar, ela vai sendo levada e aquilo vai ficando cada vez maior até ela se apostatar da fé. Então, qual que é o mal? O mal é que a gente está vivendo hoje em dia é que as pessoas estão se apostatando da fé, elas estão abrindo mão da fé. E isso é uma tragédia na nossa vida. A gente vai se perder totalmente de quem nós somos. A humanidade, ela está caminhando para um colapso emocional. E você que Uhum. está assistindo essa live, se você quiser ter uma alma curada, um espírito renovado, você precisa se apegar ao Senhor. A única pessoa que atribui culpa, né, para a sua vida, você que está ouvindo aqui essa entrevista, é Satanás, a raiz da condenação. Ele é o acusador dos irmãos, ele é o seu acusador. Ele vem na sua mente falando que você não vai conseguir, que você é pecador, que você fez muita coisa, que você não deveria ter feito as escolhas que você fez, te afastando de Deus. Mas eu quero dizer para você, Deus está no mesmo lugar, ele está esperando só você. E eu acredito que essa live aqui, ela foi preparada para você receber dessa porção de Deus na sua vida. Porque quem está te chamando é o Senhor. É Ele que te elegeu antes da fundação do mundo. Todos os dias da sua vida foram escritos no livro de Deus antes de qualquer um deles existir. Nós falamos sobre isso daqui. Então, não importa o lugar onde você está agora, até aquilo que deu errado na sua vida, Deus é o único poderoso para colocar sua vida no trilho outra vez e fazer sua vida dar certo. Então, se você está sentindo seu coração queimar, é melhor você atender a chamada do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que Deus vai honrar você. Você estava falando uma coisa que eu achei bem interessante, que realmente é ouvir o chamado de Deus. Às vezes a gente não escuta, né? Às vezes a gente está tão tampado, nossos ouvidos estão tão fechados, né? Que a gente não A consegue gente ouvir. está Tá, iludido. às vezes a gente está com tanta raiva, tanto ódio dentro do coração, por Sim. vários problemas, frustrações, e a gente não consegue ouvir. E hoje, igual você falou, estamos chegando a uma geração ao colapso da tristeza e da depressão. Jesus, assim, vai até fugir um pouco do temática, mas eu creio que Deus tem um porquê. Deixa fluir. Deixa Jesus fazer. Jesus era muito interessante na sua época. Ele divulgou, até hoje a gente fala dele. Mas a maneira que ele fala e a maneira que ele demonstrava o amor era um amor de correção, mas ao mesmo tempo não de julgamento. Ele não te julgava, mas ele te corrigia. E hoje, por incrível que pareça, a gente aponta muito o dedo, mas não estende a mão. A gente julga, mas não estende a mão. Como que a gente pode tentar ser um pouquinho parecido com Jesus? Porque Paulo fala, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo, mas ser imitador até mesmo de Paulo é difícil. Porque a gente está numa geração que a gente só quer apontar o dedo e a gente só quer ser bajulados. A gente quer pegar a glória que era de Cristo para nós. E isso acaba fazendo com que a gente entre numa tristeza da nossa alma muito, muito grande, porque a gente nunca consegue preencher aquele vazio e não preenche de maneira nenhuma. Mas não queremos abrir mão.
Que conselho que você daria para nós? Tipo, o que você, a sua palavra de conselho para nós que estamos te escutando, como que a gente pode ser, nem, eu falo nem mesmo de Jesus, mas como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, para a gente ser pelo menos um pouco imitador de Paulo, que hoje é Entendi. difícil. Na verdade, Mário, o Espírito Santo de Deus, ele foi deixado aqui justamente para poder nos conduzir dentro do propósito eterno. Se tem uma pessoa que está do lado, do seu lado aí, que está do nosso lado, nos levando a ter um propósito, é o Espírito Santo de Deus. Então, para você ter amor, amor muitas das vezes, ele é o fruto do Espírito Santo ali dentro da gente, tem ali o amor. Muitas das vezes, quando ele não é exercitado, a gente vai ficando uma pessoa amarga, uma pessoa seca, uma pessoa rancorosa e desalmada, vamos dizer assim, desenervada, sem nervos. O ideal é você se conectar à sua fonte, é você voltar à sua origem. E a sua origem está em Deus. Então, toda vez que dentro da minha realidade hoje que eu vivo, quando eu me perco de uma virtude ou de um atributo, eu falo, por que que eu estou tendo dificuldade de exercer misericórdia? Por que que eu estou tendo dificuldade de exercer? Então, eu preciso voltar para esse lugar de relacionamento. Eu preciso encontrar em Deus esse lugar onde eu vou gerar amor. Agora, aquela passagem daquela mulher que quebrou aquele vidro de perfume, a Bíblia não dá nome para ela, a não ser uma mulher pecadora. Aquilo ali era um ano de trabalho dela e ela quebrou aquele perfume nos pés de Jesus. Olha, aquilo ali é a coisa mais linda, porque Jesus fala: quem muito é perdoado, muito ama. Quando você e eu, quando as pessoas entenderem que Deus ama elas tanto, tanto, que perdoa ela desse pecado, seja ele fornicação, seja ele adultério, seja ele mentira, engano, roubo, assassinato, não importa. Quando Jesus veio chamar os 12 discípulos, não tinha gente perfeita. Quando você vai entrar dentro da cultura judaica ali, não poderia ter publicano, não poderia ter Zelote, que era assassino, não poderia chamar Pedro, que era um pescador. Então, todos ali eram limitados. Jesus chamou Judas pelo propósito. Não é porque ele não sabia, não, pelo propósito, Judas foi inserido, porque era aquele que levaria ele na cruz. Então, esse lugar ali, quando você recebe o perdão de Deus, você consegue. Ele me perdoou, ele me ama. Então, você entra nesse lugar de oferecer para as pessoas o mesmo amor que você entendeu que Deus dá para você. Então, hoje, eu só consegui amar pessoas difíceis, assim como eu era, porque eu entendi que eu fui abundantemente perdoada. E quem muito é perdoado, muito ama. Então, o caminho é você aceitar o perdão de Deus da sua vida e sair desse ambiente de condenação. Porque quando você receber essa porção, esse derramado amor, você nunca vai conseguir negar isso para outra pessoa. Então, eu quero dizer para você sim, que Deus ele vai entregar para você, você que está ouvindo a gente, essa porção. Lá Zacarias profetizou: olha, imprimirei a minha lei, aqui está falando de Jesus, imprimirei minha lei na sua mente e no seu espírito. Eu sei que para muita gente é difícil obedecer. Eu sei porque eu tive essa dificuldade. Eu não queria ser inconstante. Eu queria servir a Deus. Eu queria fazer essas coisas. E muitas das vezes eu me perdia daquilo que eu tanto tinha vontade. Até que um dia eu fui insistindo, insistindo, fui quebrando, fui me quebrando, fui me humilhando, fui me rendendo ali. Eu e Deus dentro do meu quarto com a porta fechada. Eu não conseguia mais fazer nada, não conseguia fazer minha vida dar certo, eu não conseguia fazer meus relacionamentos dar certo, eu não conseguia fazer meu casamento dar certo, porque a gente estava saturado de tanta briga, de tanto desentendimento. Então, a única pessoa que poderia me salvar daquela condição é o Senhor, e eu reconhecia a condição em qual eu estava de pecador. E ali naquele lugar, quando eu fui entendendo o amor de Deus, quando aquela porção desceu sobre a minha vida, eu comecei a gerar isso pelos outros. E aí é um lugar que você não tem volta. Aquele que foi E ali foi o amorado, momento ele não consegue olhar para trás. e esse foi o momento então que você parou e pediu: Senhor, preciso da sua sabedoria para que eu possa seguir em frente? Sim, o momento que eu entrei no quarto, eu lembro que foi numa virada do ano de 2000, Deus tirou a gente do Coronel Fabriciano. Para muitas pessoas, Deus precisava da geografia para você curada.
Então, eu não quero dizer, eu não quero te colocar no meu molde, porque Deus tem a multiforma, nem no molde da Mariana, porque Deus tem a sua multiforma, né, de trabalhar. A multiforma é graça de Deus, mas algumas pessoas vão precisar mudar a geografia, né? No meu caso, na minha família, o Senhor nos tirou de Coronel, nos levou para o litoral do Paraná, e lá foi que comecei ali a estar mais sozinha, não tinha tantas pessoas por perto, eu não estava ouvindo tanta coisa, não tinha tanto barulho, e ali eu comecei a entender que Deus estava me chamando novamente. Então, nem é algo que Ele também quer, é algo que Ele se aproxima. Para você que está assistindo essa live, quer dizer para você, isso é Deus se aproximando de você. Essa live é Deus se aproximando de você. Por isso que ela chegou até você. Então, é algo que isso foi sendo levado. E eu lembro que nessa virada de ano, dezembro, dia 31 de dezembro de 2017. Eu não queria passar a minha virada do ano e me abrir da maneira que eu queria, me abrir com o Senhor dentro da igreja. Eu entrei para dentro do meu quarto, eu lembro que eu fiz um jejum de 7 até 11 horas da manhã. Eu entrei dentro do meu quarto, eu fechei a porta, do jeito que fala a Bíblia. Do jeitinho que fala, entra para o teu quarto, fecha a porta, fala para o seu pai em segredo, porque aquilo que eu queria contar também não queria que a Mariana escutasse, não queria que o Alan escutasse, não queria que os meus filhos escutassem, não queria que um pastor escutasse. Então, quando eu entrei naquele lugar de fechar a porta e abrir para Deus tudo aquilo que eu não queria que ninguém escutasse, que ninguém soubesse, mas que estava ali dentro, estava me machucando, estava me ferindo, foi naquele momento que eu senti de porta fechada alguém entrar dentro do meu quarto. E ali eu sabia que naquele momento ali alguém tinha entrado, eu não tinha todas as respostas. Hoje eu sei que é Jesus, porque ele não precisa de porta, né? Ele mesmo, ele é a porta, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele entrou ali e a presença de Deus, em um instante, mudou completamente a minha vida. Dali em diante, eu comecei a ouvir Deus de uma maneira diferente. Eu comecei a enxergar, os meus sentidos, todos eles, naquele momento ali, depois daquela oração de rendição, de quebrantamento, de arrependimento daquela Kelly de todos os outros anos. Naquele momento ali, os meus olhos foram abertos. Então, se eu tinha vista, aparentemente, mas eu não conseguia enxergar. Então, eu tinha ouvidos, mas eu não conseguia ouvir. Então, tudo isso, eu tinha boca, mas eu não conseguia falar, porque as minhas palavras não tinham peso, não tinham influência. Era como se estivesse muda. Eu poderia falar muitas coisas, mas as pessoas não davam ouvido. Por quê? Porque era algo relacionado ao espiritual. E aquilo ali foi desatado. E dali em diante eu comecei a ouvir a voz de Deus e comecei a entender que eu precisava ouvir, ser um dia de cada vez e obedecendo, sabendo, e fazendo aquilo que eu já tinha aprendido há muitos anos atrás, né? No nosso discipulado, o meu e o seu, foi na mesma plataforma, foi na mesma comunidade, né? Foi no mesmo modelo de célula da época. Então, eu comecei a servir, ajudar pessoas, fui fazendo aquilo que eu poderia fazer, e até Deus me apontar o caminho de volta para o Coronel Quando Fabriciano para poder você veio servir. para a presença, você era constante. Um dia você estava aqui, outro dia lá. Quando você teve esse encontro com Cristo, verdadeiramente, a sua vida ela foi transformada, porque o que foi queimado em você foi seu caráter. Quando você entrou nessa área, quando você entrou ali, nessa mudança, você ainda, obviamente, tem suas batalhas diárias, porque todo dia nós vamos ter. Como você lidar com as pessoas que olham para você e falam: ah, tá, é fogo de palha. Daqui a pouco passa e tudo, mas te ver constante. Como você lidar com isso? Ô, Mari, a gente precisa. Tem uma palavra que Paulo traz uma instrução para a gente sobre a renovação da mente. Eu quero ler aqui, está no livro de Romanos, Romanos capítulo 12, para quem quiser anotar a referência. No versículo 2 fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar o propósito, tá? Uhum. Experimentar e comprovar o propósito, a boa, agradável e Cuidado. perfeita vontade de Deus. Então, quando você diz sim para Deus, quando você entra nesse lugar, você fala, cara, Deus está me chamando. É o que está acontecendo com muitas mulheres aqui, com muitos homens que vai assistir essa live porque conhecem você. Eu não estou acreditando. Deus está me chamando novamente. Você vai fazer essa pergunta para você. E eu quero dizer para você,
Amanhã você vai precisar renovar a sua mente. Então, esses ataques, essas críticas, a ofensa, ela vai vir de todos os lados. Mas quando você renova a sua mente, não é. A renovação de mente não é algo que acontece só quando você aceita Jesus. A renovação de mente é um chamado para eu renovar a minha mente todos os dias. Que ele renova a sua mente, porque esse pensamento está colocando uma bagagem tão pesada que você não precisa levar ela. Kelly, renova a sua mente, porque você está reclamando das mesmas coisas, vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos e nada mudou na sua vida. Renova a sua mente por causa dessa ofensa. Você está levando para o lado pessoal. O evangelho, ele é cristocêntrico. Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Então, a gente vai ter aflição, mas a gente pode ter bom ânimo, porque Jesus está conosco desde agora e para sempre. Essa é a promessa. Mariana, ele está com você desde agora e para sempre. E não importa. Amém. Então, é através da renovação da mente. Aí você vai vencer, nós vamos vencer. É que é só assim mesmo, né? Que senão a gente não consegue, não. Porque a gente acaba deixando E com isso que... faz parte também, as circunstâncias, Mari, faz parte do nosso treinamento. Deus, ele é um treinador de atletas de alta performance. Então, se você está sendo treinada, ou se qualquer outra pessoa que está nesse lugar de ser treinada por Deus, por alguma circunstância, sinta-se privilegiada, porque ele está treinando e ele é treinador de atletas de alta performance. Então, com certeza, Deus tem algo poderoso para concluir na sua vida e tomar aqueles que creiam logo, porque meu único arrependimento foi não ter crido antes daquilo que Deus tinha liberado sobre a minha vida. Amém. Que Deus realmente ele tem liberado e libera mesmo muitas coisas maravilhosas que a gente nem percebe. E ele nos surpreende e o mais engraçado é que Deus não é como o nosso inimigo, né? Ele dá e ele esquece. O nosso inimigo, ele dá, ele te cobra. Porque igual você falando, Deus renova e nos abençoe. Mas o que eu quero conversar aqui com você aqui, que a gente está quase chegando no finalzinho, às vezes a gente vai buscar Deus para ter algo, e sendo que Deus quer ter com a gente um relacionamento. Não relação, relacionamento. Relacionamento de irmão, relacionamento de amigo, aquele relacionamento que você senta e conversa, e conversa, e conversa, e conversa. Como a gente pode ter esse relacionamento? Porque o que a gente está tendo hoje em dia é relação com Cristo. A gente fala que é crer, que a gente tem aquilo ali, mas a gente não está tendo um relacionamento com Ele. Deus nos abençoa, é fato que Ele nos abençoa. Ele dá tudo aquilo que a gente sonha, até mais do que aquilo que a gente sonha, até mais. Mas eu sinto que Ele está querendo, a presença dEle, Ele quer ter relacionamento, um legame com a gente. Como a gente consegue ter esse relacionamento com Cristo? A gente prova que a gente ama através da nossa obediência. Então, Cristo, como Filho de Deus, eu amo, eu amo. Para mim, o Novo Testamento, a Nova Aliança, a gente tinha que ler ela muitas e muitas vezes. Porque o meu padrão de boas obras se chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Todos nós temos um padrão de boas obras. Então, a gente precisa olhar para aquilo que Cristo fez, o caminho que ele andou, as escolhas que ele fez. E aí a gente vai conseguir entender que Cristo, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, a Bíblia fala que ele foi fiel, ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Então você prova que ama a Deus e que eu amo a Deus. Eu vou usar essa palavra provar, porque Deus não precisa que a gente prove isso para Ele, porque Deus sabe da nossa capacidade e da nossa incapacidade também. Mas quando eu escolho obedecer. Agora, muitas das vezes, obedecer é um desafio para mim, porque eu preciso voltar lá atrás e pedir perdão àquela pessoa que eu magoei. Eu preciso restituir financeiramente uma pessoa que eu lesei. Então, muitas das vezes, essa obediência que vai me levar a gerar um caráter de filho de Deus vai fazer com que eu escolha o caminho mais difícil. Então, fazer esse caminho de volta não é fácil para ninguém, mas a Bíblia fala, ela conta uma parábola de 2 filhos, daquele filho que disse para o pai que ia fazer o pedido dele, mas não fez, mas daquele filho também que falou, pai,
eu não vou fazer. Ou seja, eu não quero fazer, eu não quero instituir ninguém, eu não quero pedir perdão, eu não quero voltar lá atrás e me humilhar. Eu estava no meu direito quando eu briguei com essa pessoa, eu não quero isso, mas o filho que obedece nessa palavra, é aquele que fala que não ia fazer, mas por amor a Deus, ele foi lá e fez. Então, eu tenho certeza que essa obediência você vai conseguir identificar quando você deixa de fazer aquilo que você quer para você fazer aquilo que Deus está apontando para que você faça. E esse é o caminho que o Espírito Santo nos instrui. Se você perguntar para o Espírito Santo, qualquer pessoa do salário quiser perguntar para o Espírito Santo qual estação que ela está vivendo, eu tenho certeza, e se ela silenciar todas as vozes, tirar um momento com Deus, ela vai ouvir o Espírito Santo falando qual estação que ela está vivendo. Deus é o maior interessado em abençoar pessoas. Eu não posso negar para você, Mariane, aquilo que foi feito na cruz. Eu não posso negar a justificação, a santificação, a herança, a bondade, a misericórdia, a renovação, sabe, o selo, o Espírito Santo. Eu não posso negar amor, eu não posso negar a bondade, a misericórdia para ninguém. Deus amou todos, Ele ama os meus inimigos, Ele ama aqueles que me perseguem, Ele ama. Ele, Kelly, ele, ele, isto, ele ama aqueles que não gostam de mim, eu não posso negar esse amor a ninguém. Então, apesar da circunstância, apesar da situação difícil, eu só consigo amar pessoas difíceis porque ele me amou. amém. É só ele mesmo. A gente está chegando aqui nas reta final. Acabou que a gente começou ali sobre sabedoria da mulher e a gente acabou indo por um pouco o amor de Cristo, né? Sobre a origem do filho. Eu queria muito que você olhasse aí para a câmera e você deixasse uma mensagem para todas as pessoas, seja mulher, homens, adolescente, criança, idosos, vai chegar. Eu sempre falo no final da live. Essa palavra ela vai chegar aonde Deus quer que ela chegue. Porque o nome de Deus ele vai ser glorificado e eu tenho certeza que ele vai levar para a pessoa certa que está precisando de ouvir essa palavra. Então, assim, deixa uma mensagem, uma palavra de Deus para as pessoas que estão escutando e que vai escutar essa live. Bom, eu quero dizer para você que quando Paulo enviou Tito a Creta, ele enviou para uma missão. E quando ele chegou naquela geografia, tinha muitos desafios para Tito. Eram desafios para uma pessoa que estava começando no Evangelho. Mas eu quero dizer para você, aquela palavra que Deus liberou na sua vida, aquilo que você sabe, aquele relacionamento, aquela experiência que você teve com Deus lá no passado, ainda que foi uma experiência só que você tem para você contar algo sobre Deus. Você pode ter 11 anos, 12 anos, 17 anos, eu quero dizer para você. Deus, ele fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? O Senhor fala, eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda. Quem mudou foi você. Quem muda somos nós. Eu quero dizer que ele é o mais interessado em fazer com que todas as promessas que está escrito neste livro se cumpram na sua vida. Que você, o que ele tem para você é a herança. O que ele tem para você é a salvação. O que ele tem para você é a redenção. O que ele tem para você é redimir você daquilo que faz mal. Ele quer te ajudar, ele quer curar você. O Senhor, ele é o maior interessado em te abençoar. Acredite, Deus está colocando novas pessoas no seu caminho, porque ele é o maior interessado em te abençoar. Então, receba da graça, receba do favor imerecido, porque hoje você está numa condição de nunca ter feito nada, né? Nesse momento para o Senhor e você sentir que Ele está te chamando, talvez você não se sente digna, mas eu quero te perguntar, quem é digno? Quem é digno? Eu não sou digna, a Mariana não é digna. Aceita esse convite do Senhor e volta para a casa do Pai, volta do jeito que você está, que eu tenho convicção que o que vai acontecer na sua vida amanhã vai ser você contando testemunho para a Mariana, contando testemunho para mim, porque Deus, Ele realmente ele vai te abençoar e ele quer te abençoar. Ele pode, ele vai e ele quer. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Kelly, se alguém precisar de uma mentoria ou de uma palavra, né, e quiser te procurar, onde as pessoas podem te achar? Na verdade, a gente trabalha com discipulado. Então, o discipulado é aqui, na minha região, é o tempo de mesa, é onde a gente se encontra aqui na minha cidade,
para a gente poder alinhar os nossos corações à vontade de Deus, ao propósito de servir. Agora, a mentoria, pode estar me chamando no telefone, vou deixar o número aqui, 319-7341-8329. A gente vai responder você. Ou você também pode estar mandando um direct no Instagram, você pode estar perguntando, e a gente te acompanha aí durante umas 3 semanas, 4 semanas, para poder te ajudar. O que está travando a sua vida? O que está travando a sua vida? Por que você não está conseguindo? Por que algo está travado? Agora saiba que a mentoria ela é um crescimento sem dó, mas a sua parte, quem tem que fazer não sou eu, é você mesma. É igual a Mariana fez a parte dela. A gente tem que fazer. Mas sempre tem a palavra ali de Deus que vai nos dando direção de onde Ah, com a gente ir certeza. e a gente acaba entendendo aquilo que Deus tem para nós. A Sim, gente sim. Quando finge você entender. entende, quando você começa a honrar os princípios de Deus, esses princípios nos honrarão. Então, quando você conseguiu entender ali na mentoria que você estava honrando ali os princípios de Deus, que aquele era o caminho, por mais difícil é de você estar se relacionando, de você mudar os seus hábitos, a sua fala, a cultura que você nasceu, cresceu, se permitir toda essa mudança, não foi fácil para você. Está te custando algo, mas esse é o caminho. Você escolheu honrar os princípios. Mas também, por outro lado, quando nós quebramos os princípios de Deus, esses princípios também nos quebram. Então, é melhor agora você dar uma resposta a esse chamado de Deus para a sua vida, você que está ouvindo essa live. Agora, se você não tem como fazer um discipulado nem a mentoria, posso te dar um conselho? Entra para o seu quarto, ora, procura uma comunidade de fé e vai adorar o Senhor e espera as próximas direções, que eu tenho certeza que Ele vai te dar. Tem um relacionamento com Cristo, né? Sim. Orar, se quebrantar, chore mesmo, fala com Deus tudo aquilo que você quer Fala quem falar. você é de verdade. Não adianta ficar enfeitando o pavão, porque ele já sabe que tem um monte de máscara aí. Ele fala, minha filha, ele foi comigo, foi assim, minha filha, tira esse tanto de máscara que você colocou, porque eu sei realmente quem você é e quem está te chamando vai te capacitar. Então não tem como você dizer não Amém. para o chamado desse Deus tão amável, tão misericordioso. Lembrando, Mari, não vou deixar de falar lá em Salmo 103, a Bíblia fala que Deus não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Bom, se Deus tivesse me tratado conforme os meus pecados, ou quisesse me retribuir conforme as minhas iniquidades, eu não estaria aqui, com certeza, dando essa entrevista para você. Mas a misericórdia e a Eu estaria graça dele, a misericórdia dele se renova a cada manhã sobre você, minha amiga, meu amigo. Abrace essa misericórdia, esse renovo, em nome de Jesus. Amém. Eu já ia falar isso. Vá, procure Cristo, independente se está no pecado ou não. Nós vamos morrer pecando. Né? Porque não tem como porque a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. A gente Com pode viver em certeza. santidade, tentar viver sempre em santidade. E ele é só com a ajuda mesmo de Deus e do Espírito Santo, senão a gente não consegue. Na verdade, Mari, todo momento a gente pode falar, eu posso falar com você, eu posso dizer algo que vai te desagradar, eu posso estar no meu dia bom, no meu dia mal, e acabar fazendo algo que desagrada, né, ao Senhor, que eu vejo que aquilo na verdade não faz parte da natureza ao qual Ele me criou. Então eu tenho como me arrepender, porque Jesus, o primeiro sermão dele foi sobre arrependimento. Ele falou: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Foi o primeiro sermão. Então, abrace o perdão de Deus na sua vida nessa noite, Amém. abrace esse perdão, abrace o refrigério e lembre-se que o primeiro sermão de Jesus foi sobre arrependimento. Então, se hoje eu faço algo, eu falo algo que não tem a ver com uma pessoa justa que eu fui chamada para ser, porque Jesus me justificou, Ele me santificou, Ele me redimiu, eu me arrependo daquela na obra e eu continuo seguindo a minha vida. Então, o arrependimento está aí para perdão dos nossos pecados, a gente recebe e segue a nossa vida. E foi isso, então, meu cheirosa entrevista de hoje com Kelly Poema, que trouxe aí uma palavra aí de edificação, que trouxe uma palavra para a gente lembrar que a gente é filha de Deus, que a nossa origem é filha e filho de Deus. Que a gente nunca deve esquecer isso. A gente tem que lembrar que Deus mandou seu filho para nos ligar a ele e a gente pegar essa posição de filha e de filho de Deus. E é isso aí, essa noite estamos acabando. Eu quero agradecer a vocês que ficou aqui com a gente até o final.
Para você que gosta desse tipo de conteúdo e de várias informações, porque aqui é conexões reais, histórias que se conectam. E hoje eu me conectei com a Kelly e eu peço para você se inscrever nesse canal, compartilhar para alguém que precise ouvir essa palavra. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que vai estar sempre chegando notificações para vocês. Desde já eu agradeço e deixo para vocês uma boa noite. E a você, Kelly, te agradeço, que Deus te abençoe e continue te usando cada dia mais. E a gente se vê presencialmente para você me dar a entrevista presencialmente. Amém, amém. Estou ansiosa. Eu também tô. Quero te agradecer de coração. Um beijo a todos. Damari Um Ferreira, beijo. Kelly, um beijo. Mari, A gente- Mari, Tá? só para finalizar aqui, eu Sim? senti o desejo no meu coração, Pode falar. das pessoas que vão assistir essa live, talvez esse pedacinho aqui, ele vai ter até um corte, mas eu senti no meu espírito de você que tem vontade de alinhar a sua vida com um propósito eterno. Você que quer se reconciliar com o Senhor e fazer parte e se tornar esse ministro da reconciliação e receber Jesus na sua vida novamente e receber dessa porção que Deus liberou sobre a sua vida através da vida da Mariana, através dessa live. Eu queria que você fizesse uma oração junto comigo e você pode dizer assim: Pai, eu te recebo, eu recebo o seu perdão, eu recebo da sua graça, do seu favor imerecido. Eu sei que eu não mereço, Pai, mas eu estou ouvindo a sua voz me chamando, me chamando, me chamando. E eu vou aceitar esse chamado. Mesmo reconhecendo que eu sou imperfeita, eu sei que o Senhor vai me justificar. O Senhor é que me guia e que me conduz ao meu destino. E eu te recebo. Eu me arrependo das minhas más obras. E eu quero dizer que eu, falo o seu nome, Kelly Poema, te pertenço. Você pode dizer que pertence ao Senhor. Receba a salvação por meio da fé nessa vida, em nome de Jesus. Eu não poderia deixar de deixar Amém. esse pedacinho, porque eu sei que tem pessoas que vão se alinhar o seu relacionamento com Deus, vão se reconciliar com o Senhor por meio dessa oração. Amém. Eu também creio, Kelly. Essa parte, essa live, ela vai chegar, repito, em quem Deus realmente quer que chegue. Sim, Para se você é uma reconectar. carta viva. Eu sou. Amém. Eu creio nisso. E Deus vai direcionar. Eu falo que demorou um tempo, mas Deus falou, agora é o momento. Vamos trabalhar? E essa foi a melhor forma que eu encontrei para poder tentar. E Deus vai indo, vai imagindo, Glória a Deus. Glória, você tem né? abençoado muitas pessoas. Você tem sido um Amém. modelo, um padrão de boas obras nessa nação, nessa geografia. Eu sei que Deus vai te Amém. entregar muitas geografias e que você continue a fazer a obra e a missão a qual Deus colocou na sua mão. E que o nome dele seja glorificado, que é o mais importante. Amém. Sim, Né? sim, com Amém. certeza. Kelly, muito obrigada do fundo do coração. Obrigada pela oração. Um beijo, Beijo. né? E a Coração. gente se vê. Beijo, tchau, Tá tchau. bom, tchau.